Bem, gravação iniciada. Hoje é dia 10 de junho de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, da sessão de hoje, eu estou na presidência, o Dr. Argos Gregório como vice-presidente, Daniela Rodrigues Gonçalves e também temos aqui o Vinícius, que está substituindo o Dr. Samuel de Oliveira Magro. Nós temos 4 processos em pauta. Vamos iniciar pelos processos com sustentação oral, como é praxe desta Câmara, iniciando, então, pelo processo da Companhia Energética São José, relatora a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, o AIN é o 4002-465. Eu passo, então, a palavra à ilustre relatora para a apresentação do relatório. Em seguida, eu abro a palavra para o Dr. Herman fazer a sua sustentação oral. Doutora Daniela, com a palavra. Só um minuto, senhores, que o meu computador aqui precisa carregar e eu... Doutor José Orivaldo, travou. Estou ouvindo. O senhor está aí? Ah, então tá bom. Então, vamos começar pelo primeiro da pauta, não é o RR? Companhia Energética. Isso. Ah, é a Companhia Energética, desculpe. São José, porque é a sustentação oral, né? Um processo da sua relatoria e o outro... Não, tudo bem, eu achei que o RR estava primeiro, agora que eu vi que é o Companhia Energética, tá bom. Não. Bom, senhores, o processo Companhia Energética, ele é um processo... deixa eu abrir aqui a infração, para eu ler a infração. Mas é um processo que eu não trouxe o voto, tá? Então, nós vamos exclusivamente ouvir a sustentação oral, tudo bem? E ele é um processo que teve um andamento muito complexo já, com diversas idas e vindas, tá? E eu entendo que demanda uma atenção maior na tratativa do andamento desse processo, para que nós possamos dar aqui um andamento definitivo, evitando que a gente siga nesse caminho de tantas, acho que o doutor Herman vai concordar comigo, não é? Porque nós possamos evitar novamente esse processo cheio de idas e vindas. Então, ele é um processo que contém uma única acusação, né, que recebeu, no período de janeiro a dezembro de 2008, mercadoria sem documentação fiscal, no montante de 63 milhões de reais, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico, nos termos do artigo 509 do RICS. Conforme se comprova pelos documentos juntados e por relatórios nominado de demonstrativo sintético de diferenças apuradas através da confrontação derivada da totalização dos registros fiscais, LRE, LRS e LPD, e os estoques informados no livro registro de inventário anexo. O ICMS devido no valor de 8 milhões foi exigido pela solidariedade prevista no artigo 11, incisos 10 e 12 do RICNES, haja vista diferenças apuradas por meio de levantamento fiscal específico. Esse processo, ele já teve anulações de primeira e de segunda instância, e no momento, nós estamos aqui para fazer o julgamento do retorno do RO, que foi devolvido para julgamento foi devolvido para novo julgamento, em função da anulação pela Câmara Superior, que anulou a decisão da 12ª Câmara Julgadora, devolvendo o processo para novo julgamento de recurso ordinário. Acredito que é o quanto basta para o relatório. Só tem uma infração, mas foi um processo realmente que foi e voltou diversas vezes aqui. Tá bom.
Obrigado, Daniela. Eu passo, então, a palavra ao ilustre advogado, Dr. Herman San Martín, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Dr. Herman, com a palavra. Bom dia, doutor presidente, José Pérez, doutora Daniela, um bom dia também. Doutor Argos, doutora Luciana, ilustre representante da representação fiscal. Bem, a doutora Daniela já adiantou um pouco do imbróglio, né, que se apresenta nesse processo, né, para não falar, para não utilizar uma outra expressão, né, doutora Daniela? Né? Então, pela quinta vez, vocês não estão escutando errado, né? Pela quinta vez estou aqui para fazer sustentação oral em sede de recurso ordinário. É um auto de infração que já data de mais de 12 anos, né? 12 anos, e eu juntei o memorial, e acho que vai servir, porque eu coloquei alguns eventos em ordem cronológica para entender todas essas idas e vindas desse auto de infração de levantamento fiscal com base no artigo 509 do RICMES, né? E justamente para demonstrar, afinal, a total iliquidez, né, desse crédito tributário indevidamente constituído. Então, se foi interessante aí para os julgadores, tem um quadro aí no memorial, né? O item 1, né? O evento 1, vamos chamar assim, que foi data da lavratura do auto. Eu tinha um item apenas, de imposto, 8.952.000, multa, 35 milhões, né? E tinha um DDF de folhas 3. Aí, evento 2, né? Tem a defesa, é apresentado um laudo, isso é importante, né? Porque como não existe no processo administrativo paulista a figura do laudo do juízo, como existe no Poder Judiciário, como existe no processo administrativo federal, a única forma de defesa técnica por parte do autuado, em casos de levantamento fiscal, como nesse caso, e de imputação de responsabilidade tributária por solidariedade na aquisição de mercadoria desacompanhada de nota, ela se dá através de laudo. Então, tem um laudo aqui que é importantíssimo, né, de folha 18.114 a 18.122, que foi juntado por ocasião da defesa, ou seja, no momento oportuno para fins de produção de prova, né? E, em razão desse laudo, a primeira decisão de primeira instância, ela é improcedência por completo do auto de infração, ou seja, improcedência da ação fiscal, né? E aí começa, me parece que o grande problema desse auto de infração. Justamente para instruir o recurso de ofício, a representação fiscal ordena a diligência ao auditor fiscal de renda do Estado, né? Justamente para que tivesse mais dados técnicos, né? Para fins de pleitear essa reforma e o provimento do recurso de ofício a ser apresentado pela representação fiscal. E aí, justamente, é que aparece, né? Aí, então, eu já vou pular para o evento 7, né? Evento 7 é essa complementação de diligência, vai para o evento 8, e aí, como a doutora Daniela bem pontuou logo no início, era um item, né, doutora Daniela? Aí aparecem 2 itens. Aí, o item 1, que seria o item original, eu tenho 25 mil de imposto e 25 e aí aparece o item 2, né? Com 2.699.282,81 e uma multa de 14 milhões. Então, já tem uma redução substancial que demonstra aí a total insegurança jurídica e liquidez do auto de infração, cujo imposto inicialmente exigido era de 8 milhões, já vai para 2 milhões com a própria manifestação do auditor fiscal. E só que esses 2 milhões, que seria a redução do item original número 1, ele simplesmente aparece do nada, né? Porque esse auto de infração ele tinha um item originário apenas, né? E aí, justamente, questionado, né, sobre esse item que aparece do nada, né, em sede de diligência para fins de instrução de recurso de ofício, né, a própria representação fiscal se atenta a esse fato. O doutor auditor fiscal falou: olha, é o seguinte, quando eu estava aqui fazendo minha diligência, item 10, que se quiserem acompanhar aqui dos memoriais, então, enquanto eu estava fazendo a minha diligência, surgiu uma outra diferença, diferente, denominada diferença de saída. Fato pelo qual o DDF, trazido à folha 2.876, contempla 2 itens. Veja bem, está em fase recursal aqui, já não é a diligência do auditor fiscal, do agente fiscal de rendas, né, para fins de instrução de uma eventual resposta por ocasião da impugnação, né? Com esse parecer da lavra da representação fiscal acompanhada da diligência, né, se pede aí o provimento parcial do recurso de ofício. Veja bem, o auto que tinha um imposto de 8 milhões já vai para 2, com base nessa nova diligência. Aparece um segundo item do nada, e a própria representação fiscal
pede o provimento apenas parcial para que o crédito tributário seja restabelecido no valor informado pelo auditor fiscal em relação a esse item 2 que aparece do nada no valor de 2.600.000 e alguma coisa, né? Tá? E nesse julgamento, a nona Câmara, mais uma vez, aí converte em diligência. Vou pular até alguns eventos que não são tão relevantes, né? Doutora Daniela, aí, qualquer coisa eu fico aqui para esclarecimento para questões de fato, né? E aí, justamente, se constata essa inconsistência no aparecimento do item 2 que não existia até então, né? Eu vou pular aqui, justamente, senão a gente não vai ter nem tempo para analisar as questões mais importantes, porque por ocasião do julgamento de recurso ordinário e de recurso de ofício, né? Tá? Que vou... Aí já na quarta Câmara Julgadora, evento 16 do memorial, quem funcionou como relator foi o doutor Douglas Kakazu Kushiyama, né? E aí ele foi vencido, ele já estava dando provimento no mérito, né, para cancelar o auto de infração, mas ele foi vencido para anular novamente essa decisão, a decisão de primeira instância que se encontrava em julgamento, né? E aí, mas ele faz uma observação muito interessante, o doutor Douglas, quando ele fala assim, nesse passo cumpre fazer uma comparação dos DDFs apresentados, né? O DDF original tinha lá 8 milhões de imposto, não é? Que foi, depois de diligências, esse imposto foi para 2.600.000 alguma coisa, mas aí aparece um outro DDF, esse de folha 18.276, que o item 1, que era 8 milhões de imposto, aparece com 25.986. E aí aparece esse item 2, que seria a redução do crédito tributário, mas, de acordo com a própria diligência do fiscal, referente a outras diferenças de saídas que foram encontradas por ocasião da diligência, e não por ocasião da lavratura, para fins de instrução de parecer de recurso de ofício, né? E aí conclui o doutor Douglas, né, salta os olhos a grande diferença de valores em relação ao item 1 e a indevida inserção de um item 2 do auto, tudo isso sem qualquer fundamentação, memória de cálculo, explicação a contento, já que o senhor agente autuante, quando se manifestou, foi apenas para expor seus inconformismos com os termos da decisão recorrida. Vale destacar, ademais, que em nenhum momento houve ajuntada nesses autos de qualquer termo de ratificação, nosso conhecido rat do auto, ou mesmo foi determinada a abertura de prazo para que a empresa pudesse apresentar nova defesa ou pagar a nova exigência com os descontos previstos nos termos do artigo 12 da 13457 de 2009. Esse voto, né, da Dr. Douglas, ele foi vencido para anular, né? Houve uma anulação por deficiência de fundamentação da decisão de primeira instância, o que levou novamente, né, a um novo julgamento em sede de recurso ordinário, agora desta feita agora pela nona Câmara Julgadora, que encomenda mais uma diligência, evento 31, destinada a obter esclarecimentos da parte do doutor FR. Desculpe cansá-los, porque realmente é quinto julgamento, né, doutora Daniela? Infelizmente, a questão fática aqui se faz necessária, né? E aí, justamente, essa quinta diligência encomendada, né, é que leva ao julgamento que, mais uma vez, foi levado, né, para a Câmara Superior. É importante, fica nesse julgamento, que em tese é o último, né, julgamento de sede de recurso ordinário, foi dado provimento parcial ao recurso do ofício, restabelecida aquela exigência no valor de 2.600.000, não é? Não foi negado o provimento ao recurso ordinário do contribuinte, e é disso que se trata justamente hoje o julgamento. Veja bem, do julgamento do recurso de ofício e daquele último julgamento concomitante de recurso ordinário e recurso de ofício, a representação fiscal não ofertou recurso especial. Ou seja, não está em jogo aqui esse crédito tributário que já foi efetivamente reduzido por ocasião dos julgamentos anteriores. O que está aqui justamente em jogo é a anulação, a extinção por completo do crédito tributário referente a esse item 1, como bem colocado pela doutora Daniela, justamente em virtude de que ele se trata, né? Se é um item 1, é de R$ 25.000, né? E se esse item 2 que indevidamente que foi inserido, né, durante todas essas idas e vindas e diligências, né, que apontaram saídas e que apontaram números que, conforme são bem pontuados aqui em série de memoriais, que não tinham sido em nenhum momento objeto de fiscalização e que aparecem no curso do processo por simples imaginação do doutor auditor. Aparece aqui, por exemplo, montante de 26.106 toneladas de diferença de saída, né, em algumas diligências que foram oferecidas no longo do processo, há outras diferenças que em nenhum momento foram efetivamente apuradas,
E aí, justamente, doutora Daniela, diante da quantidade de idas e vindas desse processo em questões de prova e de fato, eu acho que seria até mais útil que eu parasse de falar por aqui e ficasse à disposição para os eventuais esclarecimentos para matérias de fato que se façam necessárias. Toda essa confusão, todas essas idas e vindas demonstram a total iliquidez do crédito tributário, né, indevidamente constituído e que salta aos olhos, me parece, utiliza essa expressão até utilizada pelo Dr. Douglas, quando o crédito inicialmente constituído de 8 milhões com multa de 35, cai por uma diligência para 2 milhões e 600, depois aparece um item do nada com novas diferenças, não é aberto o prazo para RET-RAT, e o item 1 originário, né, doutora Daniela, aparece lá com 25 mil reais de crédito tributário, né, o que realmente, em se tratando de um lançamento que já é por presunção, já é precário por natureza, porque o levantamento fiscal é lançamento por presunção, né, é um arbitramento de crédito tributário, então ele já tem uma certa precariedade, que já foi devidamente refutado através de laudo, que é a única prova cabível por parte do contribuinte autuado. Então, me parece que a única saída depois desses 12 anos de processo administrativo tributário é o cancelamento desse crédito tributário, né, em sua integralidade. Doutora Daniela, demais julgadores, fico à disposição para esclarecimentos de fato que se façam necessário. Desculpe cansá-los, né, contadas indas e vindas, que não é culpa necessariamente do douto patrono. Obrigado, doutor Herman, pelos esclarecimentos aí. Foi bem objetivo e bem claro aí na cronologia aí de todas as confusões. Pode falar. Claro, eu acho que eu não fui, viu, doutor, mas já me penitencio em razão da dificuldade desse processo. Não, mas deu para entender muito bem aí assim, o contexto todo do processo, com certeza. Doutora Daniela, com a palavra. Senhores, como eu já havia informado inicialmente, né, eu não trouxe o voto para esse processo, dada a complexidade aí nos andamentos, nas idas e vindas, eu achei que era mais prudente realmente aguardar a sustentação moral do doutor patrono, mas estou satisfeita, doutor Herman, acredito que eu sempre falo que processo de levantamento fiscal, ou ele é um processo muito simples, onde não foi apresentada prova nenhuma pelo recorrente, ou ele é um processo de grande complexidade, né? E quando você começa a apresentar laudos, provas e a desenvolver o racional em cima dos fundamentos do levantamento, ele se torna um processo com grande complexidade. E é isso que vemos aqui, quando um processo foi e voltou tantas vezes, é porque ele realmente tem uma análise difícil e detalhada, até pela natureza do levantamento fiscal, porque o levantamento fiscal, ele, como um lançamento por presunção e que precisa ser feitas provas e contraprovas, ele acaba, quando você começa a juntar provas, que é direito do contribuinte e é a única forma que ele tem de se defender desse tipo de acusação, então você começa a ter diversas conversões em diligências, diversas análises, e é tudo muito complexo, para que se possa chegar aí na verdade material mesmo, que é o que a gente busca nesse tipo de processo mais do que nunca, porque ele tem muito pouca discussão de direito, ele é uma discussão realmente de procura do fato gerador, imponível e delimitação do quanto exigível, né, fugiu agora, da liquidez. Então, ele realmente demanda uma análise aprofundada, e nesse caso ainda, onde foi e voltou diversas vezes, para que a gente evite um novo ir e voltar. Então, eu não trouxe o voto justamente por conta dessa questão, e vou voltar com ele em sessão posterior, doutor José Orivaldo. Muito bem, então a doutora Daniela já havia avisado, né, que ia retirar o processo para melhor análise. Então, doutor Herman, o processo está saindo de pauta e entrará aí tão logo a doutora Daniela traga. Pretendo fazer esse logo, porque acabamos de olhar, estou com ele fresco na cabeça, porque senão então, depois logo esqueço. Então, logo a doutora Daniela traga o voto, né, colocaremos em pauta e é só acompanhar, então, no sistema aí, né, que tentaremos julgar finalmente aí o processo. Presidente, doutor José Pérez, muito obrigado. Doutora Daniela, muito obrigado. Espero que desta vez seja pelo mérito, né?
Prometo que será julgado nesse mandato. Não vou deixar virar, tá? Eu não deixo. Não vou deixar virar, então é uma promessa, vai tá para a bom? quarta Câmara já, né? Não. Quando eu falei quarta Câmara, era a quarta Câmara mesmo, não era a quarta Câmara que já estaria julgando. Espero que a segunda Câmara, enfim, preste atividade judicante, em definitivo. Doutora Daniela, muito obrigado, doutor Argos, doutora Luciana, ilustre representante de representação fiscal também, doutor José Pérez, um grande prazer a todos aqui vê-los. Até a próxima. Até a próxima, doutor Tchau, Herman. bom dia. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, o Piacentini e Companhia Limitada, o AIN ao 5038589, relator doutor Argos Magno de Paula Gregório, está aqui presente para sustentar oralmente o doutor Lucas Montenegro Figueiredo. Passo, então, a palavra ao ilustre relator, para que apresente um breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado, doutor Lucas, para a apresentação de sustentação oral. Ilustre relator, com a palavra. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas, doutora Daniela, doutor Vinícius, doutor Orivaldo Pérez, doutora Luciana Duarte, aqui pela representação fiscal. Bom dia a todos que eventualmente nos acompanham e aqueles que nos dão suporte, especialmente o Osvaldo. Cumprimento também o patrono, o doutor Lucas, seja bem-vindo aqui à nossa segunda Câmara. Presidente, rapidamente, este processo é um processo que apresentam 3 infrações, a primeira de crédito indevido, a segunda e a terceira de falta de escrituração, né? Eu vou ler só, especialmente, a primeira infração. Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de tanto nos exercícios de 2020 e 2021, decorrente de escrituração dos registros de entradas de escrituração fiscal digital dos respectivos exercícios nas notas tais, cujos números, datas, valores encontram-se especificados no demonstrativo relativamente à entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento com crédito do ICMS. Portanto, aqui é uma matéria que dispõe aqui sobre uso e consumo. E por que eu dou destaque à primeira infração? Porque esta é a única que está sendo trazida aqui à nossa apreciação. Então, para evitar maiores delongas, presidente, acredito que seja aqui um brevíssimo resumo, e se o senhor assim permitir, devolvo a palavra para que o senhor possa dar encaminhamento à sessão. Obrigado, doutor Argos. Passo, então, a palavra ao ilustre advogado, doutor Lucas Montenegro, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Doutor Lucas. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Sou o relator, doutor Argos. Prazer, mais uma vez, estar aqui na presença dos senhores. Prometo ser bem breve. A gente está diante de um caso que a gente até traz alguns pontos acessórios, né, de nulidade, enfim, na nossa visão, deveria ter passado por um cuidado um pouco maior, mas eu vou, até por benefício aqui do tempo e da controvérsia que a gente tem aqui repetido no TIT, a gente já viu algumas vezes isso, não só nas câmaras baixas, mas também na Câmara Superior, a mesma discussão, a discussão que é característica do setor de fundição, né? Qual que é o ponto básico aqui, né? Já tem uns 4 anos, mais ou menos, que o Estado de São Paulo, pela Cefaz, deflagrou uma operação e que tinha por objeto várias empresas de fundição com materiais adquiridos, classificados como insumos, em comum, né? Então, a gente tinha, basicamente, areia de cromita, areia de sílica, zirconita, alguns tipos de areia, de materiais, de insumos que essas fundições, elas, na verdade, não têm onde utilizar, senão no processo produtivo de peças fabricadas numa fundição convencional. Então, para que servem essas areias, né? Seja de cromita, que no caso que a gente está falando hoje é de sílica, é uma areia específica, mas basicamente a gente tem um molde, e nesse molde existe uma etapa de faceamento. Eu coloco essa areia na parte de faceamento, né, onde toca a parede do molde, e ali eu despejo uma liga metálica, né, uma liga de manganês, enfim, algum tipo de liga metálica para ela se solidificar dentro do molde e fazer a peça que eu estou fundindo. Essa areia, quando ela é adquirida, ela existe uma gramatura que é medida pela American Foundry Society, que é uma convenção de gramatura e de granulagem que essa areia ela é adquirida.
Então, eu compro numa gramatura X e à medida que eu vou fazendo processos de fundição, eu posso fundir 1, 2, 3 peças, varia o tipo de peça, o tamanho. Essa areia, ela vai perdendo a propriedade dela à medida que ela vai sendo consumida. Então, ela vai sendo realmente consumida, utilizada no processo produtivo, não tem outra utilização. E quando essa gramatura ela baixa a propriedade dela para uma espécie de talco, se ela deixa de ser uma areia, ela vai praticamente com pó, um talco, ela se torna inservível para continuidade, né, para dar continuidade a esse processo de fundição. Então, como ela se torna inservível, eu necessariamente preciso descartar essa areia. Então, pode ser que num ciclo eu já desgaste, pode ser que demore 2, 3. O fato é, não existe outra destinação para esse tipo de areia, senão um processo estritamente produtivo da fundição. Vários outros processos, a gente tem aqui no escritório alguns outros clientes que traziam esse mesmo tipo de produto, que tinham esse mesmo tipo de produto dentro da operação de fundição. E em todos eles a gente produzia laudo e trazia esse ponto que é, de certa forma, bastante técnico para trazer uma clareza maior, uma compreensão, nível de compreensão mais elevado para o fiscal. Em alguns dos casos a gente tinha a visita do fiscal, a gente mostrava para o fiscal como que funcionava esse processo e deixava muito claro que não tinha outra finalidade a aquisição desses produtos. Tá? Então, qual que é o ponto que eu gostaria de destacar, além de tudo? Eu trago aqui, vou pedir licença para compartilhar a tela. Nos memoriais a gente trouxe fotos, né, do processo produtivo, como que funciona, né, a etapa de faceamento, de preenchimento. A gente trouxe com bastante detalhamento quais são as areias utilizadas nesse tipo de indústria. É uma indústria pesada, né, um produto que tem estrita ligação com a atividade da companhia, né? Não é algo acessório, né? Não tem como enquadrar uma areia de sílica, por exemplo, na mesma categoria de material de uso e consumo que seria um papel de impressão, né? Materiais de limpeza, etc. Né? Assim, não guarda esse tipo de finalidade, né? Não existe como, não há como a gente entender que a característica de uma areia de sílica que está dentro de um processo pesado de fabricação de itens de fundição, né, fundidos, se confundem com materiais de escritório, por exemplo. Né? Então, a gente tenta deixar bem claro esse ponto e vale destacar a questão da decisão normativa CAT, que realmente é utilizada como base para a lavratura e que quando a gente abre a decisão normativa CAT, na própria decisão, ele traz alguns exemplos do que são materiais que são considerados, que devem ser considerados como materiais intermediários e como insumo. Né? Então, ele traz alguns exemplos aqui. Entre outros, tem-se ainda, a título de exemplo, os seguintes insumos que se desintegram totalmente do processo produtivo de uma mercadoria ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo. Então, ou ele se consome integralmente ou é utilizado no processo produtivo. Ou é um aditivo, né? É um ou outro. E aí ele traz produtos para limpeza, identificação, desbaste, solda, tais como lixas, disco de corte, disco de lixa, escova de aço, estopa, materiais de embalagem, quer dizer, fitas adesivas, etiquetas, fitas crepe, papel de embrulho. Como que eu vou justificar e como que eu vou me afastar e convencer que uma areia de sílica que cola no produto, sem essa areia de sílica eu não consigo fazer uma peça fundida, eu não consigo fazer funcionar uma indústria de fundição. Como que essa areia de sílica não é considerado como insumo, mas uma fita crepe, um papel de embrulho, uma lixa, uma estopa, uma escova de aço é classificada como insumo? Qual que é o critério racional que uma escova de aço, uma estopa são considerados como insumo e uma areia de sílica que sem ela eu não consigo fazer o meu produto, ela não vai ser considerada como insumo e tem que ser enquadrado como material de uso e consumo para ser vedado o crédito do contribuinte? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E a gente traz aqui o precedente de 2023,
que, no nosso entendimento, andou muito bem no judiciário e que deveria ser levado em consideração aqui pelo nosso Tribunal Administrativo, até sobre questão de economia, né? Porque um caso desse julgado diferente fatalmente vai parar no judiciário. A gente tem um julgado aqui da doutora Regina Costa, né, que trouxe realmente esse entendimento, que eu até destaquei um outro. Traz esse ponto e destaca que o creditamento de aquisição de materiais ou produtos intermediários que são essenciais ao processo produtivo e desgastado ou consumido gradativamente tem o cabimento do crédito. A matéria do STJ foi julgado em dezembro de 2023, não tem tanto tempo assim, e que nos parece ser a tendência que o judiciário caminha para a apreciação e julgamento dessas questões. Então, senhores, acredito ter esclarecido o ponto de mérito, e fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, dirimir qualquer dúvida em relação ao nosso caso específico. Muito obrigado a todos. Bem, obrigado, doutor Vinícius, doutor Lucas, pela sustentação oral. Passo, então, a palavra ao ilustre relator para proferir o voto. Doutor Argos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui o patrono pela sua sustentação oral. E eu vou passar a leitura aqui, dispensando, claro, a repetição do relatório. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Vamos lá. De plano por primeiro, destaco os termos constantes da denominada Folha de Informação de Confissão Irretratável do AIN, deitada das folhas 779 desses autos, cujo teor aqui colaciono. Cito aqui que o contribuinte confessou com relação aos itens 2 e 3. Está aqui. O contexto de tais informações que o DDF de folhas 3 a 7 evidencia que a matéria devolvida a esta Corte impositas as trínsticas aos subitens 1.1 a 1.24. Cito aqui o STJ com relação à desnecessidade de me pronunciar sobre exatamente tudo. Cito aqui também fala da representação fiscal, citando exatamente o que é o caso dos itens 9 a 13 do seu recurso. Vamos lá. Sem maiores rodeios, revisito as páginas 870 e seguinte dos autos e da leitura do recurso manejado, encontro de imediato exposição sobre sua tempestividade, seguida de breve síntese da demanda, para em ato contínuo, a partir das folhas 874, apresentar a recorrente suas razões preliminares, as quais consideram nula a metodologia adotada pela UFR autuante quando da apuração do imposto devido. Na verdade, eu estou aqui afastando as preliminares, no sentido de que elas não mereçam acolhidas, né? Eu coloco aqui, não é de hoje que tem para mim ser indiferente a existência de saldo credor para em autuações lavradas contra o contribuinte serem aproveitados para neutralizar valores indevidamente por ele escriturados. Ademais, a suficiência ou não de tais valores apurados é igualmente relevante para o afastamento de conduta infracional eventualmente verificada. Não pode o contribuinte proceder à sua escrituração fiscal da melhor maneira que lhe aprouver, mas, ao revés, deve o mesmo seguir o quanto disposto pela norma impositiva, dirigida a todos os contribuintes que se encontram em situação igual ou semelhante, sem qualquer distinção ou privilégio para esta ou aquela conduta individualmente praticada. Eu coloco aqui, não há que se falar em atentado ao princípio da não cumulatividade, como pretendido pela recorrente junto às folhas 874 seguintes, o mesmo se dando em relação ao invocado princípio da verdade material. Ao menos em concreto, não se extrai dos autos qualquer violação a qualquer dos princípios invocados. A despeito da boa jurisprudência trazida em sede recursal, referente a decisões dadas em âmbito judicial em questões que guardariam semelhança com a matéria no caso subexame, entendo que, ainda que se aplicável fosse ao caso concreto, pretendido pela recorrente, não poderia ser apreciado nessa instância administrativa, em razão da vedação contida no artigo 93 da Lei Paulista 13.457, que diz aqui, não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT as questões relativas a pedido de compensação ou restituição de tributos e demais receitas. Cito a manifestação da representação fiscal, as folhas 918, no mesmo sentido. Então, coloco aqui, não há que se falar em nulidade da decisão de piso. Em arremate, reputo oportunas as considerações traçadas pelo julgador de primeiro grau, quando da decisão de folhas 852. Então, cito aqui trechos da folha 52 no mesmo sentido. Na mesma esteira, entendo não merecerem acolhidos os argumentos de nulidade aviados junto ao item 2 do recurso, intitulado da nulidade do AIN, devido ao flagrante cerceamento do direito de defesa. Extraio excertos aqui do recurso, coloco aqui que a recorrente se escora no artigo 5º da Constituição, bem como trechos da decisão para sustentar os argumentos,
invocando finalmente o artigo 142 do CTN. Coloco aqui que ela se insurge contra a presunção, sustentando a impossibilidade da mesma ser resultado, entre aspas, ser resultado da iniciativa criativa e original da autoridade fiscal, pois ela deve sempre estar apoiada na repetida e comprovada correlação entre os dois fatos considerados, o conhecido e o desconhecido. Cita também o artigo 34 da 13457. Eu cito aqui o relatório circunstanciado, e eu coloco aqui, a descrição contida no relatório circunstanciado contradiz diametralmente a tese apresentada pelo recorrente, qual seja, de que o presente ainda seria baseado em meras presunções, quando não em premissa equivocada. Eis que o senhor F.R. autuante não conhecia a realidade dos fatos, segundo a narrativa da recorrente. Cito os excertos aqui do relatório circunstanciado. Eu coloco aqui, extrai da leitura do conto narrado que a própria contribuinte afirma categoricamente que os bens por ela adquiridos em caso areia de sílica não são consumidos integral imediatamente no seu processo produtivo. A realidade é esta que já é condição mais que suficiente para que a mesma não seja considerada insumo, mas tão somente material de uso e consumo. Não há, pois, que se falar em auto de infração sustentado por presunção ou mesmo em razão da adoção de premissa equivocada. Na verdade, estou afastando aqui essa segunda preliminar. Não há como sustentar a tese preliminar de cerceamento de defesa, independente do meu posicionamento quanto ao mérito, o qual será enfrentado a seguir em coerência com o quanto por mim já decidido, quando no exercício de meu mistério, ao me deparar com este tão complexo tema em diversos autos de infração sob minha relatoria ou de meus pares. Argumentos preliminares afastados. Em relação ao mérito propriamente dito, a recorrente às folhas 881 e seguintes sustenta não ter apropriado indevidamente dos créditos referidos no item 1. Em tal oportunidade, entendeu a recorrente que, aspas, o equívoco da fiscalização e também da decisão de primeira instância está em classificar esse insumo como material de uso e consumo, sem considerar sua função primordial. A recorrente, ao apresentar seus argumentos, cita a decisão recorrida, faz alusão à decisão normativa CAT 1 e lei complementar 87, discorrendo sobre a sistemática da apropriação do crédito do ICMS, amparado igualmente pelo regulamento. Em relação à presente atuação, passa a recorrente junto ao item 2 de seu recurso a desenvolver seu raciocínio apresentando contexto técnico da atividade de fundição, a essencialidade da areia de sílica para sua atividade, a análise terminológica do termo insumo, para ao final apresentar a jurisprudência administrativa e judicial do STJ sobre o tema vertente. Vamos lá. Sem qualquer rodeio, comungo com o raciocínio exposto pela recorrente junto ao item 2 de sua peça ordinária. Justifico. Revisitando a infração 1.1 do presente auto de infração, constato que os produtos nela referidos, areia de sílica e cromita, foram tidos por utilizáveis e consumíveis durante o processo produtivo. Não há discussão acerca da sua utilização, mas ao que parece sobre o momento e a forma de sua utilização ou consumo. Com a devida vênia, entendo que a discussão se desloca obrigatoriamente da forma e do momento da utilização dos produtos no processo produtivo para a essencialidade dos mesmos ao referido processo industrial. Como usualmente me manifesto sobre o tema, independente do nome que se dê, material para uso, material para consumo, material para uso e consumo, insumos, material de suporte, material secundário, fato é que será a essencialidade de tal material ao processo produtivo a razão pela qual se permitirá ou não creditamento do ICMS respectivo. Cito aqui a doutrina a respeito da essencialidade do produto. Nessa esteira, insta seja analisado se os produtos escritos na peça são realmente necessários, digo, indispensáveis ao processo industrial referido nos autos, ou seja, se na sua ausência estaria o contribuinte pedido de industrializar o seu produto. No caso dos autos, tenho para mim que a essencialidade dos produtos escritos no item 1 é inconteste, eis que, sem tais produtos, areia de sílica e areia de cromita, a empresa autuada ver-se impedida de exercer sua atividade de fundição de peças e partes. Ainda que os ditos moldes de peças industriais sejam triturados e passem por um processo de recuperação que os leva a ser reaproveitados em outro molde e assim não se incorporem ao produto final, peças industriais, a atividade não só da empresa autuada, como de toda e qualquer outra que realize a fundição de peças de partes de peças industriais denotam a essencialidade de tais produtos, diga-se, das areias de sílica e cromita. Vale dizer, o processo produtivo da recorrente, consoante descrições constantes desses autos, depende essencialmente do componente areia, para sua realização, sem ele não sendo possível atingir a qualidade e as características das fundições de peças e partes. Diante de tal realidade, tendo para mim que, no caso dos autos, produtos descritos no item 1 são utilizados na atividade fim da empresa, qual seja a fundição de peças e partes. É o que extrai da leitura e releitura dos documentos dos presentes autos. Cito aqui a inteligência do artigo 20 da Lei Complementar 87, dizendo que vem caminhando no sentido de não restringir o vocábulo consumo ao exaurimento da tangibilidade do bem. Eis que não existe no texto legal a exigência de consumo imediato integral de produtos intermediários. Ao exemplo dos produtos a que se referia a autoridade autuante, areia de sílica e areia de cromato. Nessa atuada, deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de crédito sobre a aquisição de bens utilizados genericamente na atividade fim da autuada. Por outro prisma,
Não bastasse o uso dos produtos descritos junto ao item 1, em razão da sua essencialidade e obrigatoriedade, o fato de os mesmos servirem à consecução do objetivo social da empresa é argumento adicional em favor da recorrente, dado que, como dito, sem os mesmos a atividade dar-se-ia por impedida. É o que reforço. Por diferentes matizes, extrai que a tese da recorrente merece acolhida, lhe sendo permitido o creditamento realizado. Cito aqui algumas decisões que já dei, e por aí vai. Cito o artigo 20 da Lei Complementar. Faço constar que, como igualmente observado pelo julgador Dr. Orivaldo Pérez, ora presidente da segunda Câmara Ordinária desta Casa, em decisão dada junto a 50.0785, o egrégio STJ, em decisão proferida à unanimidade por sua primeira sessão, validou o aproveitamento de crédito sobre a aquisição de produtos intermediários, incluindo-se os consumidos ou desgastados gradativamente no processo produtivo. Cito aqui a ementa da decisão do STJ. Não é outro entendimento desse próprio Tribunal de Impostos e Taxas. Cito aqui o julgado 50.12.0785, de relatoria do nosso presidente, doutor José Orivaldo Pérez, desta própria segunda Câmara, também o AIN 41.43.1594, que nós também nos referimos. Cito aqui a conclusão da primeira turma do STJ. Por todo exposto, concesso a vênia ouso respeitosamente divergir do posicionamento dado pela representação fiscal às folhas 913. Por tais razões que reconheço a legitimidade dos créditos descritos no item 1 e cancelo a exigência nele descrita. Finalmente, em relação à chamada inclusão indevida dos juros na base de cálculo, cito a súmula 13 e não conheço deste argumento. Diante do exposto, de tudo quanto os autos se verifica, conheço parcialmente do recurso ordinário, para quanto à parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para cancelar o item 1 do presente AIN 50.38.569. Presidente, este lido de maneira meteórica é o resumo do meu voto. Esse é um entendimento que eu já tenho aqui pacificado já há muito, inclusive citei aqui 2 julgados desta própria Câmara sobre sua relatoria no mesmo sentido, presidente. É como voto. Obrigado, doutor Argos. Cumprimento pelo voto proferido, muito bem fundamentado. Tema já conhecido aqui da Câmara, realmente, né? E o processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Eu peço... Opa, doutor Vinícius, por favor. Perdão, doutor, eu achei que eu tinha clicado na mãozinha e esqueci. Perdão. Não estava... Não, eu errei. Pois não, pode falar. Eu tenho um posicionamento pessoal, eu ouso discordar do doutor relator, eu tenho um posicionamento pessoal que eu adoto nos julgamentos desse assunto, que vai em consonância com o que ainda é a jurisprudência da Câmara Superior. E eu gostaria de fazer um voto de preferência. Tá, então o senhor precisava aqui, então, fazer a solicitação? Eu defiro, aí o senhor registra o voto. Pois não, deixa eu ver. Voto preferência. Solicitar é o primeiro item ali. Solicitar voto preferência. Pronto. Fiz corretamente, senhor presidente? Muito bem. Não aparece. Deixa eu ver aqui. Não, você precisa solicitar preferência e depois gravar. Embaixo do registro do voto do Dr. Argos, tem lá 3 opções. A primeira opção é solicitar voto de preferência, aí o senhor grava, aí eu defiro, aí vai abrir a possibilidade de registro do voto. Perfeito, gravar. Isso, agora sim. Perfeito. Aqui Desculpe, eu estou concedendo, então, deferindo o pedido, aí abriu para você aí, né, o relato do voto aí, né, para registro. Aí você vai ter que copiar e colar.
e depois registrar o voto. Doutor Pérez, agora, ao final, qual item eu devo assinalar aqui nas questões antecedentes ao Não há conhecimento? questão antecedente. Ah, perfeito. Aí vai abrir o conhecimento, né? Se conhece totalmente, parcialmente, né? O voto do Dr. Argos foi pelo conhecimento parcial e parcialmente provido, né? Perfeito, eu vou seguir. Aí, não havendo questão antecedente, vai abrir a questão do conhecimento e provido, não provido, parcialmente provido, né? Perfeito. Pronto. Aí tem que... Isso, apareceu aqui. Então, o doutor Vinícius apresentou o voto de preferência. Doutor Vinícius, com a palavra, então, para... Se quiser ler o seu voto ou explicá-lo, fica à vontade. Eu tenho um entendimento pessoal nesse assunto, que eu adoto em todos os meus julgamentos em relação a materiais de uso e consumo, de que há necessidade do desgaste imediato e integral do produto para ele ser considerado com direito ao crédito. Em especial, o material areia de cromita, eu encontrei um julgamento da Câmara Superior no AIN 4.4040.384, julgado em 23/2/2021, que trata especificamente, como já havia dito, da areia de cromita, que foi considerado um material de uso e consumo, e eu vou seguir esse julgado. No mais, eu acompanho o excelente voto do doutor relator. Presidente, Então, pois não, doutor Argos. Não, se me permite, só aqui cumprimento o nosso colega Vinícius, é muito legítimo o entendimento em sentido contrário. Eu só destaco aqui que
a tônica do voto, na verdade, não é mais a discussão se é uso e consumo ou se é insumo, mas a essencialidade do bem, né? Eu estou indo nessa linha do STJ, mas rogando aqui todos os cumprimentos ao entendimento seguido pelo Dr. Vinícius, tá? Mas só deixando claro que a discussão do uso e consumo não é o foco do voto, e sim a essencialidade do bem. Sim, sim. Essa é a grande questão, né? Se esse conceito, essa linha do Vinícius é aquela do convênio 66, né? Falava bem isso, né? Era bem claro nisso. Depois, assim, eu também tenho o mesmo entendimento do Dr. Argos, né? Ele até citou um julgado que eu fui relator, né? E essa questão realmente ela está um pouco mais madura depois da decisão do STJ, né? Até a própria Câmara Superior, ela ainda está muito dividida. A gente tem visto decisões 8-8. Inclusive, eu acompanhei um julgamento da Câmara Superior em que foi 8-8, e teve voto até de fazendário favorável à tese, mas de contribuinte favorável à tese da fazenda, quer dizer, houve realmente... Uma das últimas, é verdade. Então, ainda está o assunto até no TIT... Ainda vai dar muita discussão. Está evoluindo, mas está evoluindo, né? Porque antes, sim. Eu quando compunha a Câmara Superior, eu era vencido, acompanhava, era vencido por ampla maioria, né? Então, eu sempre até escrevi sobre o assunto, inclusive, então é um posicionamento já antigo da minha parte, né? Mas, muito bem, então, o processo continua em discussão. Bom, não havendo mais inscrito, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Houve empate, né? Eu acompanhei o Dr. Argos, a doutora Daniela acompanhou o Vinícius. Então, pelo critério de desempate, prevalece o voto do ilustre relator. Então, eu vou registrar aqui o voto vencedor, aliás. O voto vencedor está como parcialmente conhecido, parcialmente provido. Muito bem, registrado, então, o voto vencedor por maioria, né, pelo critério de desempate, recurso ordinário parcialmente conhecido, parcialmente provido, nos termos do voto do ilustre relator. Esse é o resultado do julgamento. Agradeço a presença do Dr. Vinícius. E encerrado o julgamento. Passamos, então, ao próximo processo presidente, da pauta. eu vou pedir licença para me retirar. Agradeço a todos. Uma excelente semana. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Dr. Lucas. Até a próxima. Passamos ao próximo processo da pauta, RR Rio Preto, Indústria e Comércio de Metais Eireli. O AIN ao 142.422. Relatora a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, é um recurso ordinário. Não há inscritos para sustentação oral. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse processo já passou conosco aqui nessa Câmara, oportunidade que foi convertida em diligência. Eu vou fazer aqui um resumo da acusação e explicar meu voto. Tá? Então, o presente processo possui 3 acusações, todas relacionadas a levantamento fiscal. O item 1 é decorrente da
da identificação de valores creditados em conta corrente sem origem. O item 2 foi apurado com base em controles extrafiscais identificados pelo fisco. E o item 3 cuida de autuação baseada na demonstração de resultado de exercícios paralela, identificada também pelo fisco. A ação fiscal teve origem em operação que apurou irregularidade em diversas empresas do ramo de negócios da autuada, joalheria. A autuada foi selecionada para fiscalização diante de fortes suspeitas de formação de grupo econômico com a empresa Raro Indústria e Comércio de Metais Eireli. A operação identificou diversos documentos e e-mails que apontam para a realização de operações irregulares com pagamentos in natura, com o uso de metais, bem como sem a emissão de documentos fiscais. Então, a autuação é de levantamento fiscal, dividida nessas 3 acusações que detalhei. O processo já esteve em pauta nessa Câmara Julgadora, oportunidade em que convertemos o julgamento em diligência diante da juntada de uma decisão de documentação relativa a uma decisão judicial, que conferia ao contribuinte o direito de recálculo dos juros, mas isso nós já concedemos via súmula 10, né? Mas para além do direito do recálculo dos juros limitado à Selic, a decisão judicial conferiu ao contribuinte o direito de pagamento com os descontos, como se fosse a notificação inicial do auto de infração. E, né, na oportunidade anterior, às vésperas do julgamento, o contribuinte havia juntado uma petição alegando que a decisão judicial não havia sido cumprida, uma vez que não lhe foi conferido o direito de novamente apresentar nova defesa. O fato é que esse auto de infração, ele vem correndo no contencioso sem apresentação da defesa do autuado, foi apresentada exclusivamente defesa pelos solidários. Então, o contencioso aqui se formou entre Fazenda e os solidários. O contribuinte não apresentou a defesa inicial e nessa petição ele pedia que lhe fosse anulada a decisão anterior e conferido o direito à apresentação de defesa. E aí, para analisarmos de forma adequada essa petição, optei pela conversão do julgamento em diligência para que a representação fiscal pudesse se manifestar. Eu entendo no mesmo sentido que adota a representação fiscal, a decisão judicial ela é muito clara e objetiva, no sentido de conceder ao contribuinte o direito do recálculo dos juros limitado à Selic, concede o direito ao pagamento com todos os descontos que ele teria direito caso eu tivesse optado pelo pagamento na oportunidade da notificação inicial do auto de infração, mas naquela oportunidade, naquela decisão, são negados todos os demais pedidos do contribuinte, portanto, ele não teve deferido o pedido para apresentação de nova defesa. E aí, nesse sentido, meu voto é de prosseguir o contencioso, não reconhecendo a alegada nulidade pedida pelo contribuinte. No mérito, eu entendo que o contribuinte não traz provas efetivas das suas alegações e mantenho integralmente o contribuinte não, né, os solidários, que são as pessoas que estão litigando aqui, que é uma empresa na condição de sucessora e um dos sócios. Esse sócio também é sócio na empresa sucessora. Então, as alegações são de que aqueles controles identificados não são controles efetivos, não são controles paralelos, não demonstram operações, uma vez que seriam apenas controles gerenciais. Mas o fato é que as operações que ele alega que aconteceram em função daqueles controles gerenciais não estão escrituradas, não tiveram documentos fiscais emitidos, e são operações com outras empresas, não são operações internas da empresa, portanto, é imprescindível que elas fossem acompanhadas de documento fiscal. E aí, muito resumidamente, nesse sentido, é o meu voto, senhor presidente, de manter integralmente a acusação. Obrigado. Então, a doutora Daniela está propondo deixa eu ver aqui. Eu estou afastando as preliminares e mantendo integralmente a acusação. No mérito, mantendo integralmente, né? Negando provimento ao recurso ordinário dos dois solidários. Ok. Aqui falta o registro, doutora Daniela. Só falta o registro. Sim. O voto está aí, né? Tá. Acredito que sim. O voto está. Eu acompanhei. Tá bom, aqui. Vou registrar as... Doutora Daniela, eu já havia até manifestado no nosso grupo aqui
sem maiores delongas, eu vou pedir vista para dar uma olhada. É um caso bem, assim, a senhora já até me explicou, né? A juíza explicou que a questão aqui do levantamento fiscal, né? Mas envolve ouro, né? Um assunto que eu nunca me deparei. É diferente, é joalheria. Eu nunca me deparei com um caso desse, gostaria de dar uma olhada, então eu vou tirar em vista, tá bom? A operação como um todo que deu origem chama operação... É bem interessante o relatório circunstanciado, assim, eu também nunca tinha me deparado com a atuação desse tema. Como é que chama a operação? Você lembra o nome da operação, Luciana? A Luciana que fez o parecer desse processo. Foi você, não é? Essa Luciana que assina aqui? Foi a Luciana. Não, nem o parecer em diligência, o parecer de RO. Foi seu também, né, Lu? Eu acho que foi. Estou achando aqui o nome Vou da até operação conferir. agora, mas é uma operação muito interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa só eu Eu me registrar lembro aqui o quando eu vão. entrei para fazer o RO, que eu olhei e... Operação Midas. Isso. Muito interessante o processo como um todo. Tem uma outra autuação que é a decorrente diretamente da operação. É que essa é uma autuação subsidiária, porque no Certo. âmbito daquela operação foram identificados os documentos que resultaram nesse levantamento fiscal. Entendeu? Aquela apuração era uma operação de grupo financeiro, de fraude estruturada, é uma outra questão. E no decorrer daquela, e gerou um outro auto de infração. No decorrer daquela apuração, se identificaram os documentos que deram origem a essa autuação. As 3 acusações decorrem de levantamento fiscal, né? Levantamento fiscal, isso. O doutor Argos caiu. Levantamento fiscal. Muito bem, Nesse então tema o processo sai em vista. Vou tentar trazer o mais breve possível, viu, Daniela? Acho que até o dia 24, até a sessão do dia 24 eu trago. É bem interessante esse tema. Eu também não conheço, nunca tinha me deparado com ele, mas achei ele interessante. Muito bem, como último processo da pauta, Cerealista Safra, o AIN 5035-900, eu sou o relator. Aqui tem uma solicitação, eu vi aqui já o Vinícius pediu a preferência, né, Vinícius? Mas pode renovar, viu, se quiser. Perdão, doutor Pérez, eu não entendi. Tem um pedido de preferência. Eu errei, eu tinha feito pro Piacentini e errei, fiz no lugar errado. Fez o processo... tá, entendi. Mas pode renovar se quiser. Doutor Não, Argos, perdão, foi um erro, foi um equívoco meu. Não, sem problema. Doutor Argos, estamos no último processo da pauta. Minha relatoria, Cerealista Boa Safra. Não há inscritos, eu vou direto ao voto. Aqui os itens são 2 acusações fiscais, mas está em discussão apenas o item 1, né? O item 2 foi integralmente mantido e não houve recurso do contribuinte. O item 1 foi cancelado, né? E é objeto de recurso de ofício. Então, o item 1 é de falta de pagamento do imposto de operações com mercadorias sem que as exportações fossem comprovadas. Fundamento legal 445, parágrafo 2º, item 1, inciso 1 do RICMES. Então, consta do relatório, né, que a decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente sob o fundamento de que a exportação restou comprovada, né? Então, o recurso de ofício tem os seguintes argumentos, traz os seguintes argumentos. Para o benefício da imunidade, o contribuinte deverá atender os requisitos previstos no convênio 84 e do RICMES, consoante artigo 5º do RICMES. Pelo disposto no artigo 7º, parágrafo 1º do RICMES, somente não incide ICMS na saída de mercadorias para exportação nas seguintes situações: empresa comercial exportadora, armazém alfandegário, entreposto aduaneiro ou outro estabelecimento da mesma empresa. As mercadorias foram emitidas para a empresa
foram remetidas, na verdade, para a empresa Louis Dreyfus e Engelart, né? Que também não atenderia o requisito do artigo 7, parágrafo 1º do RICMS. As notas fiscais pedidas pela autuada deveriam conter os requisitos do artigo 439, como, por exemplo, a nota fiscal 40.410. Para a exportação indireta, somente aplicável quando tiver como destino Vocês escutam o Travou, Pérez? né? Travou, Eu né? não. Travou. Peraí, vamos ver no grupo aqui. Doutor José Orivaldo já avisou que ele caiu e está retornando. Desculpe, pessoal, caiu pela segunda vez aqui a minha... Mas eu estava relatando aqui as alegações da representação fiscal, né? E que no item E aqui desse parágrafo, né? A exportação indireta somente é aplicável quando tiver como destino empresas linkadas no item 1, parágrafo 1º do artigo 7º. Não há prova nos autos que as empresas destinatárias tinham registro no SESEX. Não houve comprovação do envio de memorando de exportação memorando de exportação, conforme convênio 84, cláusula 4ª. Em conclusão, aduz que não foram cumpridas as condições do parágrafo 1º do artigo 7º, sequer foram comprovadas exportações indiretas nos termos do convênio 84. Então, o recurso de ofício, em contrarrazões, o contribuinte diz que o que importa é a materialização da exportação, né? O processo, então, entrou em pauta e eu digo aqui que, resumidamente, eu vou tentar sintetizar o meu voto, né? A questão aqui, na verdade, é o seguinte: a cerealista remeteu, já na origem, emitiu nota fiscal apontando que era mercadoria destinada à exportação. Emitiu para a Louis Dreyfus e aquela outra empresa que se chama Engelart, né? E essas empresas remeteram a mesma mercadoria para a comercial exportadora que efetivamente exportou, né? Então, a questão é se poderia, na minha visão aqui, se poderia ou não ter intermediário, né? Eu entendo aqui que o que é importante é a realização da exportação. E, de fato, no decorrer do andamento do processo, cito aqui a legislação constitucional, infraconstitucional, né, que é colocando, para sustentar que basta que a exportação tenha sido efetivamente realizada, né, e não desconheço aqui as cláusulas 2ª e 3ª do convênio 84, nem o que dispõe os artigos 5º, 7º, parágrafo 1º, 539, 440A e 440B, né, do RICMS, mas, no entanto, seja como for, pelas normas acima, tanto o estabelecimento remetente quanto o destinatário deverão, sim, observar as normas e os procedimentos nas notas fiscais. De fato, no presente caso, como bem observado pela combativa representação fiscal, os documentos fiscais originários entre a autuada e os destinatários Louis Dreyfus e Engelart
atendem parte dos requisitos legais previstos. No entanto, a legislação tributária, como dito a Iuris, prescreve no antecedente da norma sancionatória o fato de não realização da operação de exportação, de tal forma que, comprovada a efetiva exportação, entende que os requisitos legais podem ser flexibilizados. O Tribunal de Impostos e Taxas já decidiu nesse sentido, em seguintes acordos aqui que eu transcrevi as emendas, né, e trechos: 5ª Câmara Julgadora, 14ª Julgadora e esta própria Câmara Julgadora, agora no final de dezembro de 2024, também julgamos nesse sentido, né, de que a exportação pode sim ser provada por outros meios. Então, inclusive nesse caso aqui de 17 de dezembro de 2024, a decisão foi unânime aqui da Câmara, né? E aí, seguindo aqui no meu voto, então, havendo provas, eu insisto, então, que havendo provas da operação, né, da exportação, é possível reconhecer, né, a imunidade. Então, seguindo aqui no meu voto, pela manifestação fiscal de folha 53/55, o autor do feito reconheceu que houve comprovação da exportação das mercadorias das operações dos subitens 1.1 a 1.36. E aqui eu destaco as conclusões da manifestação fiscal do autor do feito de folha 55. Né? Então, nesse sentido, como se trata de questão fático-probatória, estou aplicando, então, o artigo 20, incisos 1 e 2 da Lei 13.457. Não obstante, mesmo que não fosse a questão da aplicação do artigo 20, em relação aos itens 1.36, eu faço aqui uma análise das provas dos autos e reconhecendo que a decisão de primeiro grau ela está correta na análise da documentação, de perceber que a exportação efetivamente ocorreu, inclusive em relação ao item 1.37, que é um subitem que, pela manifestação do autor do feito, ficaria de fora, mas ele incluiu também o 1.37, que acaba, nesse sentido, cancelando a integralidade do item 1. Né? Então, ele reconheceu aqui também o item 1.37, pelas provas dos autos, que a exportação restou comprovada, né? Como se vê aqui das provas dos autos, em especial o que consta aqui de folhas, deixa eu ver aqui, como consta aqui da decisão recorrida de folhas 63. Então, analisando a relação de notas fiscais de folhas 9.11, folhas 14 a 16, livro de registro de entrada, notas fiscais de folhas 17 a 22, DUIs de folhas 23 e 26, bem como os documentos de folhas 23 a 26, verifica-se que os documentos fiscais originais de remessa estão registrados com um fim específico para exportação, cumprindo os artigos 440A e 440B do RICBS. E aí, neste eito, a própria representação fiscal aponta que o contribuinte emitiu essas notas fiscais originárias, né, o autuado emitiu com CFOP 5502, né, que seria para exportação. Né? E consta dos documentos dos autos da operação de exportação averbada com o destinatário fiscal, destinatário final, que é a empresa comercial exportadora, especialmente no que tange a nota fiscal 44777, que é aquela que representa o item 1.37, né? E conforme se vê dos documentos de folhas 17 seguintes, 23 seguintes, 44/50 e a decisão recorrida de folha 63. Então, em relação à questão que as destinatárias Leios Dreyfus e Ingelart não atendem os requisitos do artigo 7º, para primeiro, se infere que as exportações restaram comprovadas, o que presume que a empresa indicada nos documentos fiscais de folhas 17 e seguintes, que é a que efetivamente fez a exportação, né, realizou a exportação, ela estava regular no CSESC e atende ao artigo 7º, parágrafo 1º. Então, nesse sentido, eu estou, então, reconhecendo que a empresa comercial exportadora não se vislumbra, aqui exportou efetivamente, não se vislumbra qualquer ilegalidade por haver uma intermediária,
desde que observados os requisitos dos artigos 440A a 440B, e logo não houve violação ao artigo 7º, parágrafo 1º, né? Porque quem exportou era uma comercial exportadora. Então, repise-se que na espécie os documentos fiscais originais de remessa estão registrados com um fim específico para exportação e que consta nos documentos fiscais dos autos a confirmação da operação de exportação averbada pelo destinatário final, que foi a que realmente exportou. Então, em resumo, concordando, então, com a decisão de primeira instância, né, principalmente pelo fato de que o autor do feito concordou que restaram comprovadas a exportação do item 1 ao ponto 1.36, com exceção do 1.37, mas a decisão do primeiro grau reconheceu que também foi provada esse subitem dentro do 1.37. Então, concordando aqui com a decisão de primeira instância, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso de ofício. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, estou, então, encerrando os debates. Aguardo, então, a confirmação dos senhores juízes para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, o recurso de ofício conhecido, negado provimento à unanimidade, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste julgamento, cumprimos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do TIT. Julgamento encerrado no EPAT. Visualização da ata. Tudo ok? Então, diante de... Opa, minha câmera estava desligada? Agora que eu vi. Então, diante do encerramento, então, eu peço que o Oswaldo, então, encerre a gravação, por favor, agradecendo a todos. Todos tenham uma boa semana e até a próxima sessão. Doutor Pérez.